é necessário uma pessoa que mostre que com simplicidade ainda se pode ser um músico profissional e conectar com milhões de pessoas, né? Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam todos bem-vindos a mais uma Red Hot Chili Mondays, e no vídeo de hoje eu gostaria de agradecer do fundo do meu coração a quantidade de pessoas que assistiram o vídeo que eu fiz, que não era uma tradução de música, que é aquele que eu falo sobre teoria musical. O vídeo passou de 200 views, o que pro canal já é uma coisa muito boa, porque fazia tempo que a gente não passava essa marca, e a média das visualizações foram de 10 minutos, então, né, reclamam que as pessoas não têm muita atenção, mas as pessoas ficaram ali bastante tempo assistindo esse vídeo, então eu agradeço demais. Provavelmente eu vou fazer algum outro, porque eu acho muito legal poder comentar sobre esses assuntos que não necessariamente são traduções de letra, e a gente poder comentar aí sobre a criatividade dos artistas, análise da indústria da música, como as coisas estão, como as coisas chegaram a ser no dia de hoje, né? Eu amo demais falar sobre música e sobre como a música é feita. Então tem muito conteúdo pra gente conversar e eu espero que os próximos vídeos também tenham a audiência de vocês. E um comunicado que eu gostaria de fazer é que na semana que vem eu não vou conseguir gravar vídeo no final de semana, né? Final de ano aí, eu ainda sem casa, final de estágio, a gente tem muitas coisas que a gente acaba tendo que fazer no final do ano, então vai ser complicado. Então nesse final de semana eu vou gravar os 2 vídeos da semana que vem, né? Então vai ter segunda-feira ter Chili Peppers, semana que vem também vai ter Chili Peppers, mas a gente não vai ter os vídeos de quarta-feira, né? Então eu pretendo aí, antes de terminar o ano, pelo menos conseguir fazer mais um vídeo comentando sobre algum assunto desses de criatividade, indústria da música, porque eu gostei demais e fiquei muito feliz com a recepção. Mas então o pessoal não vai ficar sem as Chili Mondays, mas pelas próximas aí 2 semanas, semana que vem a próxima, não vai ter vídeo de quarta-feira. Mas então vamos para a tradução de hoje, agradecendo novamente por terem assistido aquele vídeo que eu curti demais fazer. Então provavelmente vai ter mais. E vamos falar da música de hoje, que é Tearjerker. Como sempre eu começo pelo nome da música, e Tearjerker é algo ou aquele que faz chorar, né? Como se fosse aí um filme ou uma música ou algo que te desperte, né? As emoções e os sentimentos. Essa música aí foi gravada pela morte do Kurt Cobain, então aí o Anthony Kiedis ficou comovido por saber da notícia. Enquanto eles estavam gravando o One Hot Minute, ele acabou aí descobrindo, né, e recebendo a notícia do falecimento do Kurt Cobain, e aí ele fez esta balada em homenagem ao rapaz, né? Então ele diz ali no verso 1, né, quando tá começando a música, né, could you turn up the track a little bit, please? Né? Então aí, clássica, né, já que eu falei que eu gosto de comentar sobre coisas da indústria da música, isso é uma coisa clássica no momento de gravação, e eu acho que eles deixaram ali como um easter egg, ou como alguma coisinha, né, como se fosse aquelas coisas espontâneas que acontecem e a gente acaba deixando no meio da música, né? Então às vezes tem contagens de batera, pessoas falando no fundo, né? A clássica risada, né, do Sting, que ele senta no piano em alguma das músicas do The Police. Então a gente tem, acho que é Roxanne, né, que ele senta no piano, ele dá uma risada e eles deixam isso na gravação. Então coisas que as pessoas fazem no estúdio que às vezes acham interessante. Aqui o Anthony diz, né, será que você não pode aumentar o volume da trilha sonora, né, o volume do instrumental um pouquinho, né? Então o que acontece é que geralmente aí quando o vocal tá gravando, ele tá com os fones de ouvido e aí provavelmente estava abafado ou estava baixo demais e a voz dele estava alta demais, e esse balanço aí acaba interferindo na hora do cantor, né, poder cantar as suas melodias. Então ele pediu para aumentar um pouquinho a trilha sonora, né, o instrumental, para ficar num nível em que ele possa se guiar pela música enquanto está gravando, né? Clássico momento de estúdio. Resolveu deixar isso na gravação. Ficou legal, né? Não incomoda nem um pouco. E aí no verso 1 ele diz: My mouth fell open, então TH, né? Como sempre, terminando o ano sem deixar de enfatizar o TH, né? My mouth fell open, hoping that the truth would not be true. Refuse the news, I'm feeling sick now, what the fuck am I supposed to do? Just lose and lose, né? Então, a minha boca se abriu, né? Ela caiu aberta, né? A ideia de ficar chocado com a notícia da morte. Hoping that the truth would not be true, refuse the news, né? Eu estava esperando que essa verdade não fosse verdade, né? Truth and true, né? Eu estava esperando que essa verdade não fosse verdadeira ou não fosse confirmada. Refuse the news. Eu recuso as notícias. I'm feeling sick now. What the fuck I'm supposed to do? Just lose and lose. Então, eu estou me sentindo doente agora, né? Estou me sentindo aí enjoado, né? Então, essa coisa daquele sentimento. What the fuck am I supposed to do? Então, né? Que diabos eu devo fazer agora? Just lose and lose, né? Então, apenas eu perco e perco, né? Então, aí também tem a ideia de que
o Anthony, né? Perdas e mortes no mundo musical e no mundo dos Chili Peppers é algo muito comum, né? Algo que aconteceu bastante ali no círculo próximo de amigos do Anthony. Então ele perde porque ele já perdeu mais uma pessoa, né? Pelo que eu sei, ele não era muito próximo do Kurt Cobain, mas eu não acredito que eles não tivessem uma inimizade, mas pelo que a gente vai ver na letra também, ele desejaria ter se conectado mais com ele do que ele realmente tinha essa conexão na vida real, né? Então eu não imagino que eles eram amigos próximos, né? Aí ele diz no verso 2: First time I saw you, you were sitting backstage in a dress, a perfect mess. A primeira vez que eu te vi, você estava sentado ali, né, nos bastidores, em um vestido, né? Uma bagunça perfeita, né? Então essa ideia que... Eu acho que aí essa ideia, esse lado artístico do Kurt Cobain, acho que entraria em sintonia muito bem com o do Anthony, né? Então eles eram pessoas ali irreverentes, né? Conturbadas, né? Afetadas pelos seus demônios e pelas suas sombras. Então, assim, tem muitas coisas que eles podiam ter em comum e que eles se conectavam, né? Ou talvez pelo Anthony ali, nesse pedido que ele faz na música mais pra frente de querer se aproximar mais do Kurt, talvez eles teriam os pré-requisitos para poderem serem amigos, talvez, né? E até o Chili Peppers fez uma turnê com Pearl Jam e com o Nirvana lá nos anos 90, então teriam momentos ou opções ou possibilidades deles se aproximarem, mas eu imagino também que a correria de bandas, eles nem sempre estão nos mesmos lugares ao mesmo tempo, né? E como nos anos 90 o Nirvana também ficou muito famoso, e os Chili Peppers estavam no seu caminho de ascensão, eu acho que ia ser muito difícil deles poderem ter tempo de se conectarem, né? Mas então ele diz, né? Você estava ali sentado nos bastidores num vestido. Eu acho que tem um clipe do Nirvana, né? Que o Kurt Cobain tá de vestido, né? You never knew this, but I wanted badly for you to requite my love. Aqui essa é a frase que eu imaginei que eles não eram tão próximos assim, né? Você nunca soube disso, mas eu queria muito, né? I wanted badly, né? Então eu queria de uma forma muito intensa que você respondesse ou correspondesse o meu amor, né? Requite. O requite é essa ideia de uma resposta, né? Eu te ofereço algo, eu te ofereço a minha amizade, o meu amor, o meu carinho, ou o que seja, e eu espero que ele seja correspondido, né? E aí ele diz, né? Você nunca soube disso, mas eu realmente queria que isso acontecesse. Então é por isso que eu imagino que eles não eram tão próximos, né? E aí no refrão ele diz: Left on the floor, live in your body, when the highs are the lows and the lows are the way. O left on the floor é algo que eu fico curioso ele dizer assim, porque até onde eu sei, o Kurt Cobain, quando morreu, ele estava deitado na cama, né? Então, quando ele tirou a própria vida, ele estava ali sentado, deitado na cama, né? E aí ele diz deixando o seu corpo, né? Então, a ideia de, né, ter tirado a sua vida e a sua alma deixando o corpo. When the highs are the lows and the lows are the way, né? Então, quando os altos são os baixos e os baixos são o caminho, né? Então, aqui um jeito muito poético que ele usou para dizer que os highs, né, a ideia do get high, a ideia de se entorpecer, de usar uma substância, de se elevar, né? E aí o Kurt Cobain já estava usando drogas pesadas, né? Então, no final da sua vida ali. Então, quando os pontos altos são os baixos, né? Ou seja, as elevações por substâncias são os pontos mais baixos da vida da pessoa e que ele também não consegue se livrar disso, né? Porque tem uma adição ali. E ele diz, and the lows are the way, né? E aí, os pontos mais baixos são o caminho, né? Então, isso aqui também é um tópico, assim, que a gente pode até aproveitar e comentar em algum outro vídeo, que é essa ideia de... os artistas transitam muito por esse lado da melancolia, da depressão, e a maioria deles, principalmente essa época aí, né, 60, 70, 80, 90, né, essa época clássica, né, essas décadas clássicas da música, geralmente os artistas que transitaram por essas depressões profundas, eles não conseguiram retornar, né? E até nos anos 2000, né, o Chester Bennington, o Chris Cornell, né, então a gente tem aí artistas que claro, Chris Cornell, né, fez o seu auge da fama nos anos 90, mas ele acabou tirando a própria vida, né, nos anos 2000 ali. Mas é interessante que esses artistas que transitam muito, né, e talvez seja esse um ponto de discussão, né, por que a criatividade mora ao lado da depressão, né, por que nessa parte mais obscura da nossa mente criativa é que se encontra essas ideias que conectam com milhões de pessoas, né? Então é um tópico também que eu acho muito interessante, e eu vejo que a maioria dos artistas que passam muito tempo nessa parte mais sombria da sua própria essência são os que não conseguem voltar, né? Mas é de lá que eles conseguem. É como se fosse uma mina de ouro, né? Eles tentam cavar cada vez mais fundo para tentar extrair o ouro, que seria a ideia criativa, ou aquela música que realmente
cria uma identidade da banda e que conecta com milhões de pessoas, e tu como ouvinte consegue se relacionar e quer escutar várias vezes, né? E aí parece que em algum momento tu tenta cavar tão fundo que a mina desaba e tu não consegue voltar mais, né? Então, uma analogia que eu não sei se faz muito sentido, mas eu vejo que isso aconteceu com muitos desses artistas, né? Eu tenho uma teoria que eu acredito que nenhuma grande obra de arte foi criada a partir da felicidade. E eu acho que isso a gente pode investigar talvez em algum outro vídeo, né? Mas se a gente for parar para notar, assim, todas as grandes obras aconteceram em momentos depressivos dos artistas, né? Então, curiosidade, vale a pena investigar mais sobre isso. Mas vamos voltar para a letra, né? Então ele diz: so hard to stay, guess now you know I love you so. Né? Então é tão difícil de ficar, né? Então quando tu tá vivendo nesses baixos que são tão baixos, né? Então baixos, né? As sombras, a depressão, essas partes aí que é difícil de lidar. E aí esses artistas, que também pode ser, né, outro tópico para a gente abordar, esses artistas têm tudo na vida, mas mesmo assim eles continuam infelizes, né? E aí a gente também ajuda a quebrar essa percepção de que só porque os caras têm dinheiro, são famosos, têm músicas de sucesso, que eles têm uma vida plena e boa. E na verdade não, né? Kurt Cobain tinha tudo, estava no auge da fama e era infeliz. E aí ele diz: so hard to say, guess now you know I love you so. É por isso que eu desviei, né? É difícil de ficar, né? Mesmo com tudo que ele tinha, é difícil de ficar nessa vida. Guess now you know. Então eu acredito, eu acho que agora você sabe. I love you so, né? Eu te amo demais. No verso 3 ele diz: I liked your whiskers, I like the dimple in your chin, your pale blue eyes, your painted pictures, cause the one that hurts can give so much, you gave me so much. Aí que tá, né? E aí ele corrobora. Então o meu desvio acabou sendo aí retificado pelo Anthony nessa outra parte da letra, mas a gente já vai falar sobre isso. E ele diz: I liked your whiskers, né? Então eu gostava aí dos seus bigodes, né? Mas na verdade é que whiskers é o bigode de gato, né? Que são aqueles pontinhos mais salientes, né? E o Kurt, ele tinha a barba meio rala, né? Então é aquela ideia de os pontinhos no rosto, né? And I like the dimple in your chin, né? Então aqui ele está dizendo que ele gosta da covinha que o Kurt Cobain tinha no queixo, né? Porque a gente chama, no Brasil a gente chama de queixo bunda, né? A pessoa que tem aquela covinha no queixo, aí ele separa em dois gominhos, né? Então gostava aí do queixo do Kurt Cobain. Your pale blue eyes, né? Então os seus olhos azuis e pálidos, né? Então o pálido também já tem essa ideia de depressão, né? E o painted pictures, você pintava figuras, né? Pintava retratos. Because the one that hurts can give so much, né? Aquele que está sentindo, aquele que está doendo, né? Aquele que está sentindo a dor pode entregar muito. You gave me so much. Você me deu muito, né? Então, aqui não vou estender muito para a gente não ficar redundante, mas é o que eu falei antes, né? Então, ali, grandes obras criadas por pessoas que sofrem, né? E aí, né? Não sou o maior fã de Nirvana do mundo, assim, mas eu respeito muito a contribuição que eles fizeram para a indústria da música. E em pode ser outro tópico de vídeo, eu fiquei muito empolgado com a ideia de que as pessoas assistiram o meu vídeo falando sobre um assunto que eu gosto demais, né? E eu acredito, esse pode ser até um tópico para um próximo vídeo, sim, porque eu acredito que isso é muito, muito importante, principalmente nos dias de hoje. É necessário que a gente tenha um novo Kurt Cobain. É necessário que a gente tenha uma pessoa... Pode ser até o vídeo complementar do vídeo que eu fiz, né? Teoria musical é importante. Hoje em dia é importante um Kurt Cobain, né? Uma pessoa que nos mostre que com a simplicidade de alguns acordes é possível conectar com milhões de pessoas. Nirvana não conecta comigo pessoalmente, mas eu entendo a importância dessa banda para a indústria da música e para uma geração inteira. Então eu acho que hoje que a gente tem uma explosão de músicos virtuosos e técnicos, né? Que é o complementar à teoria musical, é necessário uma pessoa que mostre que com simplicidade ainda se pode ser um músico profissional e conectar com milhões de pessoas, né? Gostei da ideia. E ele repete o refrão, né? Então eu imagino que talvez o Left on the Floor pode ser antes do momento que ele tirou a própria vida, né? Ele foi deixado no chão na ideia de abandono, né? Live in your body. Ele estava no processo de morte, né? Então ele estava a decadência, ele estava acabando com a própria vida antes do momento de tirar a própria vida. Talvez ela seja uma interpretação melhor para esse refrão, né? When the highs are the lows and the lows are the way, né? Então, essa frase aqui para mim é a mais poética dessa música, né? Então, os altos são baixos e os baixos, né, são o caminho. Eu acho que aqui ele resume muito bem essa dinâmica, né? Também que ele procura uma elevação através da substância, mas ele acaba, né? Ele entende que isso é um caminho destrutivo, mas esse caminho depressivo é de onde ele extrai suas grandes ideias e aí ele sabe que em algum momento ele vai se encerrar e não vai ter mais volta, né? É difícil de ficar, porque ele sabe, né, nesse caminho só de ida, e ele diz, eu acho que agora você sabe
que eu te amo demais. Né? Então, interessante, assim, né? Muito bom essa música, né? Baladas não são muito comigo, assim, mas é interessante o conteúdo poético e como eventos também acabam despertando a criatividade em outro artista, né? Eu acho que nesse momento, assim, o Anthony é um cara genuíno nesse ponto, assim, então eu não imagino que seja uma música de aproveitar o momento, mas sim uma coisa espontânea de ele querer realmente aí fazer um tributo ao Kurt Cobain, né? Mas então, essa foi Tearjerker, né? Então, essa ideia de que esse assunto faria o Anthony chorar. Então, se assistiu o vídeo até agora, pode deixar embaixo nos comentários até sugestões para alguma outra abordagem desses vídeos, mais só de simplesmente comentando sobre assuntos da indústria da música, ou no geral, assim, né, a relação artística, criatividade, assuntos que eu gosto demais de falar e para mim não vai ser problema nenhum criar vídeos sobre isso. Mas como sempre, se tem interesse na hora dessa música ou quer pedir um som para o próximo episódio, deixa embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Software from English e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.